Dia 25 de dezembro. A palavra Natal significa onde ocorreu o nascimento. Lá atrás, voltando, para a gente entender a origem, o Natal não tinha esse significado que a gente entende hoje como o nascimento de Jesus. Antigamente, era uma festa pagã. Paganismo, para quem não sabe, inclusive eu não entendia muito bem o que era paganismo, é uma religião onde se cultuam vários deuses. Sabe o politeísmo que a gente aprendeu na escola? Pois é, vários, teísmo referente a Deus, politeísmo, vários deuses. Então era uma festa pagã, onde os romanos comemoravam a chegada do solstício de inverno e cultuavam ao deus Sol. Foi só a partir do século IV, com a consolidação do cristianismo, que essa festa foi consolidada como Natale Domini, ou Natal do Senhor. E foi um papa que determinou a data que a gente conhece hoje, dia 25 de dezembro, Natal. Foi o Papa Julius I que estabeleceu e determinou essa data para o chamado Natale Domini, ou Natal do Senhor, nascimento do Senhor Jesus, como a gente conhece hoje. Muitos cristãos não comemoram o Natal. Inclusive minha família paterna não comemora o Natal. E eu fui entender o porquê. Porque a família da minha mãe é católica, comemora. A família do meu pai é evangélica, não comemora. Aí, eu fiquei em dúvida, né? Sim ou não? Quando eu comecei a caminhada, eu ficava me perguntando, comemorar ou não comemorar? E eu fui pesquisar. Foi aí que eu descobri, e fui descobrindo aos poucos, a origem do Natal e o porquê que muitos cristãos não comemoram. Muitos cristãos não comemoram por conta dessa origem que eu acabei de explicar para vocês, uma origem pagã, de culto a vários deuses, fora outras coisas também que eu dei uma pesquisada, onde se faziam coisas que com certeza não se agrada a Deus. Mas agora eu vou dizer a minha opinião. Não tá na Bíblia, e não tá, tipo assim, escrito na Bíblia, né? Não tá escrito na Bíblia, né? Não comemoreis Natal. Então podemos dizer que é uma questão de consciência. E eu vou dizer a minha opinião também. Eu, Laura, cristã, graças a Deus, né? Eu comemoro o Natal. Eu vejo essa data apenas como um símbolo. Como eu não sei quando Jesus nasceu e essa data, ela foi ressignificada, não sei se essa palavra existe, mas foi criado um significado novo para se comemorar o nascimento de Jesus, eu aproveito essa data. Como eu não sei quando Jesus nasceu e tem essa data, eu vou pegar essa data para comemorar também. Eu vejo que nessa época do ano, muitas pessoas ficam com o coração um pouco aquebrantado, porque chega o fim do ano, aquelas propagandas de fé, de amor, de união, de paz, família, Natal, Jesus. Por mais que os não cristãos não conheçam Jesus, nessa época abrem um pouco o coração para entender. Então eu vejo que a gente pode, na minha opinião, pegar essa data como uma oportunidade de evangelizar. É isso, de falar para as pessoas sobre Jesus. Assim como também eu estou fazendo nesse vídeo. Estou aproveitando essa oportunidade para falar de Jesus para você, para aprender sobre Jesus também e, quem sabe, alcançar pessoas não cristãs também. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Assim é a minha opinião. Mas tem um porém também. As pessoas estão pegando essa data com o significado de nascimento de Jesus e já estão distorcendo pro Papai Noel, ou pior, para simplesmente uma festa com bebida, churrasco e consumismo, consumo exagerado. Eu comemoro o Natal como símbolo do nascimento de Jesus, mas eu não acho certo a gente usar essa data para reunir a família para gula, para ficar atolado de dívida, ou também se embriagar, comprar vários litros, caixas de cerveja e etc. para comemorar o Natal. Isso eu não concordo, não compactuo com isso e fico extremamente triste. O Natal sim é uma época muito boa para a gente se reunir em família, amigos e vizinhos para falar sobre Jesus, não para comer deliberadamente, loucamente, não para beber e muito menos para sair comprando tudo que vê pela frente.
ressaltar que o nascimento de Jesus é o nascimento dele em forma humana. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus para não falar que ele sempre existiu, porque a palavra existir também tem um começo, por exemplo, eu existo porque eu nasci. Esse microfone existe porque ele foi criado. Jesus não foi criado, ele é. Entende a colocação do verbo no presente? É por causa disso. O nascimento dele é referente à sua vinda aqui na Terra, porque ele precisou nascer de uma mulher para vir em figura humana, como nós. Nós nascemos das nossas mães. Para Jesus se fazer carne, ele também precisou vir de uma mulher. Que mulher foi essa? Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Maria estava desposada com José. Desposada, eu pesquisei, vem do grego que significa cortejar, pedir-la em casamento. Ou seja, Maria era noiva de José nessa época. Maria era noiva de José e José já tinha pedido ela em casamento. Só que a gente vai ver uma coisa muito interessante, é que a Bíblia, ela sempre, quando vai narrar a história de Jesus e fala a respeito de Maria e José, se refere a Maria como esposa de José e a José como marido de Maria. Marido de Maria. Engraçado. Por que isso? Isso acontece porque naquela época, quando um homem ficava noivo de uma mulher, isso era tão sério que ele já era chamado de marido. José tinha pedido ela em casamento. Então eles ainda não estavam casados, não tinham tido relações. Maria era virgem. Porém, Maria achou-se, como diz a palavra aqui no versículo 18, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, ela ficou grávida de um filho. Só que esse filho não era de José. Esse filho foi gerado do Espírito Santo. Olha só. E a gente se coloca no lugar de José e a gente pensa, imagina José quando soube que Maria estava grávida. E a Bíblia vai narrar. José, seu marido, aqui está escrito seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Qual é o pensamento de José? Que Maria adulterou com ele. A gente pode entender que esse foi o pensamento dele, porque ele queria deixar ela. Eu estava estudando a respeito desse versículo, e na Bíblia King James com estudo Roman, na nota de estudo, vai falar que provavelmente a família de José queria que ele expôsse o pecado de Maria. Que pecado seria esse? O adultério. A família de José queria que ele expôsse o pecado de Maria. Só que como José não queria envergonhá-la, não queria infamá-la, ele só pensou o quê? Vou deixar ela secretamente. Não vou envergonhá-la. Mas o que aconteceu? Veio o anjo do Senhor em sonho e falou com José o quê? José, filho de Davi, não temas receber a Maria por mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Que lindo! Imagina José como ficou. Eu tento imaginar assim, perplexo, né? Perplexo. Porque ele descobriu que a mulher dele, que ele pensava que ela tinha adulterado com ele, estava grávida, mas não era uma gravidez qualquer, sabe? Com certeza ele ficou perplexo. E continuando o versículo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando o anjo apareceu no sonho de José, ele falou que o filho é do Espírito Santo e também falou o nome do menino. E a gente sabe que na Bíblia, não só na Bíblia, mas também nos dias de hoje, o nome de uma pessoa é muito importante e tem significado. O meu nome tem significado, mas eu não lembro. Quando a gente tem um filho, a gente quer escolher um nome com um significado maravilhoso para o nosso filho. E o anjo falou o nome do menino e explicou o significado do nome. Jesus significa Yahvé salva e é a forma grega do nome hebraico Josué. Ao explicar o significado do nome, o anjo já estava dizendo qual era o propósito do menino. Por que que Deus cobriu com a sua virtude a Maria e ela concebeu um filho do Espírito Santo? Para quê? Então o anjo, ao falar o nome do menino,
ele também explicou o propósito desse menino, que nada mais é do que o Filho de Deus. Então, o próprio nome de Jesus significa Yahvé salva, dizendo a José e a todos nós também que estamos lendo a palavra, que Jesus veio para nos salvar. Continuando o versículo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa profecia se encontra em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Muitas pessoas podem pensar que a Bíblia se contradisse aqui, porque aqui está dizendo que o seu nome será Emanuel. Porém, lá em Mateus, como a gente está lendo, disse que o anjo falou a José que o nome dele é Jesus. Só que quando a gente vai entender mais a fundo, nós vamos perceber que Jesus, ele é chamado, de Jesus, mas ele também tem outros títulos, como Emanuel, que é Deus conosco. E ainda no livro de Isaías, no capítulo 9, nós temos no versículo 6 o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, perceba, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando o anjo foi falar com José, ele falou que o nome do menino ia ser Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz? Não, falou que o nome dele é Jesus. Assim foi o nascimento de Jesus, o Verbo que se fez carne, como a gente viu em João, e veio aqui na terra, nasceu como nós nascemos. E para ele nascer como nós nascemos, ele precisou vir de uma mulher, no caso Maria. Maria foi mãe de Jesus humano. Maria gerou Jesus na sua barriga, só que Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus e sempre será.